o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou sobre alguns possíveis cenários para os próximos passos da reunião do Comitê de Política Monetária. Soraya Lawande traz todos os detalhes para a gente ao vivo e direto de São Paulo. O que é que você tem de novidade, Soraya? Bom dia. Oi, Colombo. Bom dia para você também, bom dia a todos. Durante um evento aqui em São Paulo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reiterou as possibilidades e chances na redução do ritmo de cortes da taxa Selic. Para o presidente do Banco Central, uma inflação baixa é uma das melhores políticas sociais que existem. Ele acrescentou também 2 outros cenários possíveis. Seria o primeiro deles, o crescimento da volatilidade da incerteza, subir ainda mais e começar também a afetar os balanços de riscos, e em outro cenário chegar a um ponto em que muda as variáveis de tal forma que faz a realidade que eles projetarem não sejam tão assim verdadeiras, mudando o que eles chamam de cenário base. Campos Neto também defendeu que a visibilidade dos próximos passos da autarquia aumenta a eficiência do canal de transmissão da política monetária, mas que isso também teria efeito quando de fato há visibilidade. Ele acrescentou também que, ao falar sobre os cenários possíveis agora, o objetivo é mostrar uma gradação do que pode acontecer, a fim de dar ainda mais transparência para a política monetária. A gente separou um trecho dessa fala durante o evento aqui em São Paulo. Vamos ouvir. Dizer, olha, eu não tenho como dar um guidance, por quê? Porque eu tenho uma incerteza muito grande. Então, vamos falar um pouco do que são os cenários. Então, o cenário é essa incerteza diminuir e a gente voltar, né, para o nosso, né, vamos dizer, nossa forma de atuação que a gente tinha começado. Um outro cenário é esse aumento de incerteza ficar mais tempo, né, e criar, né, ruídos crescentes. E aí a gente tem que trabalhar em como é que vai ser o pace, a gente diminui o pace. Um outro cenário é um cenário onde o crescimento vamos dizer assim, da volatilidade, o crescimento da incerteza sobe, né, mais ainda, e aí começa a afetar o balanço de risco. A gente tem que falar, né, do balanço de risco. E um outro cenário é quando isso chega a um ponto onde muda as variáveis de tal forma que fazem com que a realidade que a gente projetou não seja mais a verdadeira. E aí a gente muda o que a gente chama de cenário base. Então essa é mais ou menos a gradação do que a gente entende que deveria ser. Só para encerrar, ele também acabou falando do câmbio, né? Campos Neto repetiu que a autarquia só vai intervir no câmbio se houver problemas relacionados a uma distorção do mercado, mas não por uma mudança no valor do real decorrente de alteração nos fundamentos. E acrescentou também que o câmbio flutuante serve como um amortecedor para o país que tem grandes reservas em dólar, porque quando a moeda americana se valoriza, a dívida líquida cai. Soraya Lawande, ao vivo, direto de São Paulo. Vamos a Brasília para ouvir o Zé Maria Trindade. Zé Maria, o presidente do Banco Central tem dado uma série de recados falando na medida em que é possível falar, né? O dólar está pressionado, ultrapassou a barreira dos R$5, isso prejudica a inflação ou pressiona a inflação. Há uma incerteza quanto à saúde fiscal do país, há uma incerteza sobre o compromisso do Congresso Nacional com o ajuste fiscal, na medida em que a gente está discutindo o PEC do quinquênio, há uma incerteza sobre o grau de convivência pacífica do Executivo com o Legislativo, o que sempre, quando não acontece, sugere a existência de pauta-bomba, ou seja, o recado está dado, né? São muitas variáveis, né? Muito bom dia, Rafael, bom dia, Lívia, e bom dia a você que está aqui no Jornal da Manhã. Olha, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele é muito firme, né? Muito pragmático, e tem que ser. É uma área que não dá para ficar no acho, na avaliação subjetiva. Não, tem que ser prático e rápido. E ele foi elogiado por várias instituições internacionais, porque saiu na frente aqui, aumentando a taxa de juros e segurando a inflação do Brasil, que chegou a ficar menor do que inflações tradicionalmente baixas, como os Estados Unidos e o Reino Unido, né? Então, ele tem essa percepção. A economia, ela é movida por ciclos.
E o ciclo internacional não é bom, segundo a avaliação de técnicos especialistas do Banco Central. Em conversas de bastidores, em conversas mais separadas, o presidente do Banco Central tem alertado que a economia internacional não está contribuindo, mas ele não pode dizer com todas as letras que se trata exatamente disso. Aí ele traça cenários, né? Cenários possíveis. Na vida existem dois tipos de caos, o caos 1 e caos 2. O caos 1 é quando há a possibilidade de prever o futuro, ou seja, se houvesse um algoritmo, alguma coisa que definisse em 2026 o dólar vai valer R$10, imediatamente o dólar já passaria a valer R$10, porque todos se antecipariam, né? Essa é uma realidade. Agora, o caos 2 é isso que ele está dizendo, que não há como prever, porque depende de muitas variáveis e assim é a macroeconomia. Agora, o que preocupa mesmo o governo, Rafael, é a economia nossa de cada dia, a inflação do supermercado, da feira e do dia a dia. E principalmente serviços. Esta inflação está resistente e preocupa muito o governo. Muitos aliados dizem que é exatamente por conta desta inflação do dia a dia que o presidente Lula tem recebido resultados negativos do apoio popular.